Eu vou explicar um pouquinho sobre o nosso jogo quiz. Cada pergunta do jogo é dividida em estados. O primeiro estado mostra a pergunta na tela, já o segundo espera a resposta do jogador. A variável flag aguarda qual alternativa foi escolhida e a variável alce verifica se o jogador escolheu alguma opção antes de apertar o botão select. Quando o jogador aperta cima ou baixo, o LCD marca a opção com um X. Nessa parte, a variável flag recebe true ou false, dependendo da alternativa escolhida. Depois, quando o jogador aperta select, o programa verificará o valor do flag para descobrir se a resposta escolhida é a correta. Se a resposta estiver correta, o programa adicionará um ponto utilizado ponto mais mais, que aumenta a pontuação do jogador em 1. Após verificar a resposta, a variável estado é alternada para o próximo número, fazendo o jogo avançar para a próxima pergunta. Por exemplo, a pergunta 1 utiliza os estados 110 e 111, e depois muda para 120 e 121, que corresponde à pergunta 2. Esse sistema de estados funciona como uma máquina de estados, permitindo que a Arduino saiba exatamente qual tela deve ser exibida em cada momento do jogo. Além disso, algumas perguntas possuem animações usando Scroll Display Left, que faz o texto se mover no LCD. E por último, não menos importante, o break, que, é, que finaliza o bloco atual do case para que o Arduino não execute o código abaixo por engano. Bom, além do que o meu amigo Rafael falou, eu vou explicar um pouco sobre alguns sistemas que foram desenvolvidos no nosso projeto, sendo o primeiro deles uma variável booleana, que seria a variável boolean pulou. Ela serve para identificar se o jogador ele pulou alguma questão durante o jogo. Assim, criamos algumas variáveis, como P1 até P10, que seria P de pergunta até o número da questão. Bom, aí essas variáveis elas armazenam quais perguntas foram puladas para que no final de todo o quiz, na pergunta 10, o programa ele verificar quais questões foram puladas ou não com a variável. E se tiver questões puladas, ele leva para a case 300, que basicamente pergunta para o jogador se ele vai querer retomar as perguntas puladas ou se não. Bom, além disso, a gente também fez alguns múltiplos finais, que basicamente o projeto ele utiliza alguns estados da switch case que foi possível para criar diferentes caminhos para os jogadores na partida. Como, por exemplo, depois da pessoa sair da pergunta 10 e se não for o caso da variável pulou e para case 300, o jogador ele vai para case 400, que basicamente ela é uma decisão final. O jogador, se ele escolher a resposta de cima, que seria flag true, o botãozinho de cima, ele vai para case 600. Caso contrário, a gente usou else para o jogador ir para case 700. E além de tudo isso, a gente também fez um sistemazinho de pontuação usando um ponto mais mais, que basicamente quando tem ponto mais mais na pergunta, quer dizer que ali está valendo um ponto e ele vai ser armazenado. E aí no final aparece uma mensagenzinha mais a pontuação do jogador. Por exemplo, a pessoa tirou 7 de 10 questões. Aí aparece tal coisinha e a pontuação. Aí se ela tirou 4 de 10, aí tal coisinha diferente, barra 10 pontos.